Boa noite a todos. Então, pessoal, como já falei, porta 3 e porta 8, né? Porta 8, pediatria. Eu gosto muito de pediatria. Sempre quero ser pediatra, né? Estou aí me preparando para as provas de residência do final do ano. E por isso que a gente escolheu aqui conversar um pouquinho com vocês sobre pediatria. Eu me chamo Viviane, tá? Sou revalidada, agora em 2024.2, tá bom? Abrimos aí a mentoria Medcast, que iniciou agora para 2025.1, tá? Eu, juntamente com o Dr. Leonardo, que também está aqui na live com vocês, a gente veio aí mostrar um pouco aí do nosso trabalho e também fazer a estação aí junto com vocês, compartilhar algumas dicas, né? Mostrar ali como que funciona a nossa mentoria, tá? Que já deu início, a gente iniciou ela na segunda-feira, agora. E aí a gente vai estar conversando aqui hoje com vocês, nessa véspera de feriado aí, feriadão aí prolongado. Amei estar se preparando para a pediatria, muito bom, exatamente. E véspera de feriado aí, bastante tempo para estudar, né? E vamos junto. Pessoal, eu não sei se o Leonardo vai querer se apresentar, mas eu queria dar uma boa noite. Ele vai ser nosso ator hoje, tá, pessoal? Eu preciso aí de algum colaborador, algum estudante árduo daqui a pouquinho para a gente fazer um checklist aí com vocês, tá bom? Esse Leonardo quer falar alguma coisinha? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Leonardo. Junto com a Viviane, faço parte aqui da equipe do Medcast. E uma dúvida que eu gostaria de esclarecer, quero ver se os colegas aí têm. Eu queria saber quem aí gosta de pediatria. Eu vi no decorrer aí dessa trajetória nossa que muita gente tinha pavor da pediatria. Eu quero ver aqui desse grupo, se vocês gostam, quem não gosta. O Bruno falou que gosta, a Angélica falou que gosta. Pediatria é bom. É um tema bem tranquilo, quando bem direcionado, e pode ser ali um divisor de águas para você, se pegar o esqueleto bem certinho, né? Pediatria, você tem o seu esqueleto, tendo o seu esqueleto medular ali, você consegue arrancar bastante ponto nas estações. Então, vamos lá, pessoal. A gente está no dia da prova, de frente lá à porta 3 ou à porta 8. A gente eu falo, né, converso com o pessoal da mentoria, que a estação, ela começa lá na frente da porta, né? A gente fica olhando o número e pensando, que pergunta que eu não posso esquecer de fazer aqui dentro. E quando a gente fala de pediatria, a parte do esqueleto ali, que o Leonardo estava comentando, principalmente, né, pessoal, cartão de vacina, e aí lembrar, solicitar o cartão de vacina e o cartão da criança, né? E aí a gente tem que interpretar. Eu estou diante de uma criança muito pequena, né? Então é interessante a gente pensar ali como que foi esse parto, se a mãe fez o pré-natal corretamente, quantas consultas, né? Se fez os testes de triagem, como que tá a pega dessa criança, ela tá conseguindo se amamentar bem, como que essa amamentação ela é exclusiva, ou a mãe tem algum, né? Ali até os 6 meses a gente tem que estimular o aleitamento materno exclusivo. Será que a mãe tá dando água? Será que a mãe tá dando suco? Então, assim, se a criança for muito pequena, a gente vai para esse lado, certo? Agora, se a gente já tem um paciente ali maiorzinho, então, assim, a gente tem que ponderar um pouquinho as perguntas. Na maioria dos casos, não vai pontuar ali questão de pré-natal, de teste de triagem, já num paciente maior. Então, assim, a gente tem que ter meio que tipo assim, uma lista de perguntas, mas também, se for muito pequeno, eu pergunto isso, mas se for ali mais velho, a gente já tem que ir para o outro lado para a gente não perder tempo, tá certo? Então, eu queria mostrar aqui para vocês, o pessoal que está... Rapidinho, eu vou compartilhar minha tela aqui, para mostrar o que a gente está oferecendo na nossa mentoria, tá bom? Para o pessoal aí que está... que é a primeira prova que está fazendo. Então, a gente pensou em fazer uma... Eu vou compartilhar a tela aqui, deixa eu só ver. Aqui.
mostrar um pouquinho aqui a nossa plataforma, tá, pessoal? A gente fez pensando assim no pessoal que está iniciando, que é a primeira vez que vai fazer a prova, porque, gente, é uma mudança muito grande, mudar de questões para estudo de estação, né? E foi pensando nisso que a gente gravou aqui para vocês, para quem é nosso aluno, olha só, a Masterclass para a segunda fase, tá, pessoal? Aqui, o que a gente vai falar aqui, né, nessas aulas? São mais ou menos 3 horas de conteúdo, tá, pessoal? Aqui nesse primeiro vídeo, a gente conversa um pouquinho de como que de dicas, né, para a gente mudar aí desse estudo de questão para a estação, tá bom? Então, a gente compartilha como que foi com a gente, questão de você ter um parceiro para treinar, questão de você treinar ali sempre com pessoas diferentes também, assim, é bacana ter um parceiro ali para estar treinando, para fazer checklist? Sim, é muito bom, por causa que às vezes combina um horário, depois a gente faz um feedback, mas também é muito importante treinar com pessoas diferentes, né? Então, tudo isso a gente fala, a gente dá ali o nosso relato de como foi com a gente, o que a gente fez para dar certo, tá bom? Quando começar a treinar procedimentos, o que a gente fez para treinar esses procedimentos, fazer um curso prático presencial, não fazer. Então, assim, várias dicas aí a gente fala aqui nessa primeira aula, tá bom? Aqui depois a gente fala sobre o esqueleto e a gente tem um PDF ali que fica disponível para o aluno baixar quantas vezes ele quiser, tá bom? Que ficou de 17 páginas, aonde eu e o Leonardo montamos ali diversas situações e perguntas chaves, tá? Para cada situação. Eu estou em ginecologia, o que eu tenho que perguntar? Meu paciente está de pé, o que eu faço? Chego na estação e o ator não está sentado na cadeira, ele está de pé, o que eu faço? Ou o paciente está na maca. Então, tudo isso que a gente foi vendo aí na medida dos estudos que pode acontecer dentro de uma estação, a gente colocou ali no PDF para vocês. Fizemos um PDF também de ABCDE do trauma, tá? Então, que ficou bem completo, porque a gente sabe ali que quando o paciente está grave, quando o paciente não tá inconsciente, o que a gente faz? Não é a mesma coisa, né? Então, tem todo ali um protocolo, um esqueleto, né? Um passo a passo diferente. E aí, a gente trouxe isso daqui para a gente saber se posicionar em diferentes estações, né? Para não perder tempo e para não ficar tão perdido assim. E aqui, o último seria a prova. O que a gente fala aqui na Masterclass sobre a prova? A gente conta ali desde o início como que foi para nós, desde pagar o boleto até fazer a inscrição, as cidades e o sistema travado, como que foi lá no dia, quantas horas a gente ficou. Então, tá tudo aqui bem bacana e eu acredito que é muito bom essa questão da gente ter uma repassada para saber o que nos espera, porque lá no dia é tanto nervoso que eu acho que qualquer surpresa que a gente tenha acaba desestabilizando a gente ainda mais. Então, ficou bem bacana aqui esse material que a gente preparou para os mentorados, tá bom? Boa noite, doutora Viviane. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Desculpa, minha câmera deu um pau aqui, eu não conseguia abrir, não conseguia falar e querendo falar com vocês. Então, eu dei um início aqui para não deixar o pessoal me esperando. Achei ótimo, fica tranquila. Boa noite, pessoal. Eu sou a Tamires, faço parte da equipe. Justo hoje, que vocês não me conhecem, minha câmera decidiu que não ia ser hoje, mas foi. Não, mas quem trabalha com online já sabe como é que é, tá? Vamos lá. Sejam muito bem-vindos, tá? É um prazer tê-los aqui hoje, essa noite. Como todas as nossas parcerias, vocês são muito bem-vindos, são uma mentoria, assim, estou amando conhecer, inclusive. Foi muito bom ouvir essa prévia. E eu acredito que o pessoal está super animado, né? O pessoal ainda está entrando, a gente sempre dá esses minutinhos, então foi bom que você já falou um pouquinho, porque o pessoal começa a entrar, tem gente que está saindo do plantão, tem gente no carro, então, assim, seja muito bem-vindo, espero que seja muito bom. Obrigada a vocês aí pelo convite. É isso, vai ser um prazer, e espero que tenha muita gente aí animada, né? Para ligar a câmera e participar aí do checklist desse aulão de pediatria, gente. Verdade, exatamente. Eu já cantei a pedra aqui que eu quero alguém para participar aqui com a gente. Bora, já estou vendo aqui, os futuros pediatras. Eu adoro a pediatria, penso muito na neonato, mas enfim, coisas da vida. Então é isso, gente. Eu vou deixar vocês à vontade, tá? Qualquer coisa, eu tô aqui também. Quem não tem plataforma, gente, manda aqui. Se vocês quiserem testar juntos, manda aqui para mim o e-mail, eu libero um acesso grátis para vocês, tá? Quem já tem, já conhece. Então, assim, qualquer coisinha, tô aqui
em stand-by com vocês, tá bom? Fechou, combinado. Então, boa live para vocês, pessoal. Obrigada. Obrigada, pessoal. Então, gente, e aí, pessoal, quero só, antes da gente fazer o checklist, quero só falar de uma questão que a gente pensou, porque assim, gente, como eu falei, a gente revalidou agora 2024.2. Então, a gente sabe como que é difícil esperar o resultado, né? Esperar o resultado da prova. Será que eu estudo para a primeira fase ou será que eu estudo para a segunda fase? Então, pensando nisso, gente, a gente aqui do Medcast pensou no plano, a gente fez um plano essencial. O que é o plano essencial? Pessoal, eu vou compartilhar de novo a tela aqui, para ficar mais fácil de vocês entenderem. O mentorado, ele adquirindo o plano essencial, ele vai ter acesso à plataforma, tá? Essa daqui é a nossa plataforma, aonde ele consegue, ó, ter aula resumida, tá? Ó, média aqui, ó, de 14. Isso aqui é a semana 1 que a gente já deu início, tá bom? A gente já deu início na semana 1. Ó, 17 minutos, são aulas curtas, tá? Bem ali, o que eu preciso saber para responder questão. Aqui tem um PDF onde as questões estão respondidas, tá? Tem resolução de questão. E aqui eu sempre separo ali pelo menos 10 questões do tema, tá? Então, para o pessoal que está aí na indecisão, se larga a primeira fase ou não, ou tipo assim, e aí teria a plataforma aqui à disposição do nosso mentorado, tá? A gente deixa à disposição. E também os encontros semanais, tá bom? Que fica ali, a gente vai falar sobre, vai resolver a estação, vai conversar sobre dúvidas, vai tirar dúvidas, vai conversar sobre esqueleto, vai dar feedback depois de cada estação. Então, o aluno, até o dia da prova, ele pode ficar usando ali os dois mundos, né? Tanto a prova objetiva quanto a prova prática. Então, ele fica ali tendo contato com as duas fases, independente do resultado, ele vai conseguir seguir estudando, tá bom? Então, foi pensando nisso, pensando porque a gente passou por isso também, sabe como é complicado, e a gente fez esse daí para deixar o pessoal que está aí indeciso com o resultado, né? A plataforma ali ajuda a manter também o estudo de questão. E eu falo que o estudo da segunda fase, ele ali, a gente tem que focar muito em conduta, né? Sair um pouco daquelas aulas ali de 2 horas, né? Não dá ali mais para ficar vendo muita fisiopatologia. Então, às vezes, esses temas assim curtos, direto ao ponto, ó, a cara da doença é essa daqui, o sintoma é esse e o tratamento é esse. Vamos para a próxima. Porque, assim, é focar muito em conduta, né? Então, seria bacana também. Beleza? Leonardo, quer falar mais alguma coisa? Vamos dar início já? Eu acho que basicamente é isso, né? Eu não sei se tem gente que vai fazer aqui a primeira vez a prova. E que nem você comentou, o X da questão é essa transição da primeira fase para a segunda fase, né? E isso que a gente fala bastante. Porque quando a gente sai do estudo da primeira fase e entra no da segunda, nós mesmos ficamos perdidos por um bom tempo. Até que a gente pegasse assim, o fio da meada, tivesse visto como é que é a maneira correta de estudar para uma estação, demorou tempo. Foi muito frustrante para a gente nesse período. E é isso que a gente tenta trazer na mentoria para vocês, né? Tá essa clareada, porque para o Revalidando, todo dia que você deixa de estudar, né, acaba sendo um diferencial ali na frente. Então, a gente busca que o Revalidando possa ter essa informação mais fácil possível, mais rápido possível. Léo, a gente fala da surpresa lá que a gente preparou no final ou agora? Vamos fazer primeiro a primeira estação. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês não querem deixar aqui o link e também o WhatsApp de vocês? Porque às vezes os meninos começam a entrar em contato já durante a live mesmo. Quem sabe vocês não têm um tira-gosto ali da plataforma. Beleza. Tá bom? Show. Vou mandar o link do nosso Instagram aqui, para vocês darem uma olhadinha, conhecer como é que é o nosso... Beleza, então a gente faz uma estação que a gente separou aqui. O Léo vai ser o nosso ator. E se a pessoa me autorizar, eu vou dar uma avaliada e depois a gente conversa. Tipo, e é isso, gente, que a gente faz na mentoria. A gente não conversa muito. Lógico que a gente pode trocar uma ideia depois sobre conduta, sobre teoria, né? Mas o que a gente preza é o quê? Aprender a fazer a estação, aprender a encurtar esse tempo de transição da primeira fase para a segunda fase. Então, assim, não vai ter
a aula não vai ter slide maçante, não vai ter PDF gigantesco, nada disso. O que a gente vai ter, a gente vai conversar aí nessas semanas até o dia da prova, é o seguinte, o que eu recomendo é fazer uma estação e saber o que eu tenho que melhorar aqui, né? Faltou esqueleto, faltou conduta, o que faltou? Então, é isso que a gente preza, né? Aprender a fazer uma estação, né? Então, e eu acredito, é muito difícil esse começo, a gente sabe, e a gente está aí para compartilhar o que deu certo com a gente, né? Que a gente conseguiu aprovar agora em 2024.2, e é isso que a gente quer compartilhar aí com o pessoal da mentoria. Beleza, pessoal? Vamos iniciar então, Léo. Quem que quer fazer, gente, a estação, a primeira? A gente trouxe 2 cenários diferentes, tá? Pode ver aí isso, o Leonardo vai estar vendo certinho. Posso fazer, boa noite. Acho que o Henrique levantou a mão primeiro, se eu não estiver enganada. Foi o Braulio, o Henrique e a Nicole. Beleza. Beleza. Então, quem nós vamos... Vamos fazer algumas estações. Beleza, então. Então, a Nicole ficou... Quem que ficou com a mão levantada? Quem que foi decidido? Nicole? Beleza, então. Vou enviar aqui, Nicole, no chat. Tá certo, vou entrar, tá? Tudo bem. Professor, por favor, coloca outro menino enquanto eu vou colocando aqui no meu tablet. Vai ter outra estação? É que eu tô pelo celular. Tudo bem. Vai ter outra estação, sim. Pronto, aí eu faço a próxima, porque eu vou abrir no notebook, é melhor. Combinado. Quem que era? Era o Braulio e o... Henrique Camargo. Tá. Estou aqui O Henrique foi o primeiro, se eu não estiver enganada. Foi sim. Tá. Clicou aí, o Henrique. Tô aqui já. Tá na porta? Não, só um minutinho. Tudo bem. Estou na porta. Pronto, Henrique. 10 minutinhos, Henrique? Sim. Combinado, então. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. E você me ouve bem? Sim. Então, vamos lá. Candidato Henrique Camargo. Cirurgia de laboratório. Eu quero que o filho não está se alimentando nos últimos 2 dias. Desculpa, doutor Henrique. Oi. Consegue compartilhar ela com a gente, para o pessoal acompanhar? Sim. Estão vendo? Ainda não. Agora estamos. Ótimo. Certo. Sem problema. Olá, meu nome é Henrique, sou um dos médicos aqui do serviço. Vou realizar o atendimento da senhora do seu filho hoje. Gostaria de saber seu nome, idade, profissão, o nome do seu filho e a idade dele. Olá, doutor. Meu nome é Juliana, eu tenho 28 anos. Sou casada, professora, e o nome dele é Pietro. Ele tem 4 anos. Juliana, Pietro, sejam bem-vindos. Como que eu posso ajudar vocês? Doutor, tem uns 2 dias que notei que meu filho não está querendo comer. Ele fica meio irritado e chora quando eu vou oferecer algo para ele comer. Certo. Então, faz quanto tempo que ele está assim? Essa é a primeira vez que acontece isso com ele? Então, doutor, é a primeira vez que acontece isso com ele. Tá bom. E aconteceu alguma coisa para ele estar desse jeito? Algum fator desencadeante? Ou algo que melhore ou piore esse quadro de hiporexia do seu filho? Não, doutor, só quando eu vou oferecer alguma coisa para ele que ele fica meio chorandinho, né? Fica irritado, chorando. Uhum. E você percebeu que se ele tem dor na hora de deglutir alguma coisa, se é seletivo, né, em determinadas comidas, alimentos, ou é com todos os tipos de alimentos? Doutor, é com todo tipo de alimento. Certo. E ele antes se alimentava adequadamente? Como que é a dieta dele normalmente? Doutor, ele come todo tipo de comida. Certo. Ele teve febre, náuseas, vômitos, dor abdominal? Doutor, ele teve febre. Certo. Quando foi constatada a febre, né? Quando que ela começou? Você viu por termômetro? Qual foi o pico máximo? E chegou a dar algum medicamento? Doutor, eu dei dipirona, tá? Eu aferi a febre sim. Foi de 39 graus.
Começou Certo. mais ou menos tem uns 5 dias. Ah, ok, 5 dias. E você percebeu se a febre é intermitente, ela é contínua? Tem alguma frequência, algum padrão, manhã, tarde ou noite? Doutor, ela melhora, mas depois volta. Certo. E você percebeu que acompanhada da febre tem calafrio, sudorese ou manchas no corpo? Não, doutor. Certo. Além da febre, dor, essas coisas, você não me falou nada, né? Se teve dor, Então, náusea. doutor, eu sinto que ele tá meio irritadinho, sabe? Tudo que eu dou para ele comer, ele tá sentindo, não sei se ele tá sentindo dor, alguma coisa, mas sempre Entendi. que eu dou comida para ele se sente irritado e começa a chorar. Tá bom, certo. Os dentinhos dele já estão todos certinho? Como é que é a higiene dental dele? Você escova os dentinhos dele certinho? Sim, escova os dentes dele certinho. Tá bom. Fora Doutor, isso, você falou de manchas, né? Ele apareceu algumas manchinhas no corpo dele, tá? certo, há quanto tempo começaram essas manchas? Quais são as características dela? Cor, se descama, se coça, se dói? Essas manchas, elas têm alguma característica específica? Se elas são rendilhadas, morbiliformes? Tem alguma secreção, sangramento? Doutor, são umas bolinhas vermelhas. Bolinhas vermelhas. Começaram aonde? Foram progredindo? Estão Tem em um 2 dias, doutor, que elas começaram. Uhum. E elas progrediram, elas estão só em um local e aonde elas estão? Doutor, elas estão nas mãos e também tem algumas nos pezinhos dele. Nas mãos e nos pés dele, entendi, certo. Eu gostaria então de saber se qual foi a via de parto, se ele teve alguma intercorrência no pré-natal, no parto ou no pós-parto dele. Não teve nenhuma intercorrência. E ele está crescendo e se desenvolvendo bem? Sem alterações. Ok. Fora isso, você trouxe a caderneta da criança e da vacinação, as vacinas dele estão em dia, gostaria de dar uma olhada. Considere que estão todas em dia. Ok, então, maravilha, parabéns para você. Gostaria também de saber se ele tem algum problema de saúde, toma algum remédio todos os dias ou alergias. Ele não usa nenhuma medicação e não tem alergias. Certo. Cirurgia prévia, internação prévia, uso de antibiótico recentemente? Não, não, doutor, não. Tempo de tela, alteração no xixi e no cocô, os hábitos dele, tem alguma alteração? Não consta. Certo. Ele frequenta a escola, tem irmãozinhos, alguém com os mesmos com o mesmo quadro que ele? Doutor, ele vai para creche. Ele vai para a creche, tá bom? Alguém Sim. na creche que estava assim também ou não? Não, a professora disse que não há nenhuma outra criança com esses sintomas. Tá bom, então, maravilha. Gostaria de realizar o exame físico dele, se você me permitir, tudo bem? Sim, doutor, permito. Lavo minhas mãos, coloco luvas no paramento, realizo sinais vitais completos do seu filho. Vou pedir para você me ajudar, tá bom? Tirar a roupinha dele. Então, gostaria de sinais vitais com pressão arterial, frequência cardíaca, respiratória e temperatura oxímetro de pulso. Gostaria de ectoscopia de pele mucocefalocaudal, oroscopia, otoscopia, rinoscopia. Gostaria de inspeção, palpação, percussão e ausculta cardiovascular, respiratória e abdominal também, mas com foco nas lesões, tá bom? Mais importante. Ok, vou liberar para você aí. Maravilha. Olha, seu filho está bem, em bom estado geral, desculpa, pulmonar sem normalidades, ele está com febre de 39, tá bom? Ele tá com frequência cardíaca tá adequada, tá adequada, abdômen normal, os dados antropométricos adequados para a idade, tá? A gente percebe que ele tem febre sem hiperemia ocular. Bom, nas mãos, a gente identifica múltiplas lesões papulares, tá bom? Nas mãos dele, eritematosas, bem delimitadas. Nos pezinhos, a gente encontra as mesmas lesões também, pápulas sobrelevadas, eritematosas, tá bom? E na uroscopia, a gente também encontra lesões, né, vesículas, pápulas vesiculares com halo eritematoso, tá? E na uroscopia, e dentro da boca também, certo? A mesma coisa, a gente encontra um enantema, né, na região oral. Bom, eu gostaria de dizer que, deixa eu ver aqui, o diagnóstico do seu filho, baseado em toda a clínica dele, é que ele está com uma síndrome, chama síndrome mão-pé-boca, tá bom? Normalmente é um vírus que causa essas lesões na boquinha dele, por isso que ele está irritado e está comendo menos, tá bom? O vírus que causa, normalmente é o Coxsackie, se eu não me engano, é o vírus mais comum. Alguns diagnósticos diferenciais poderiam ser varicela, poderia ser varicela, herpes, poderia ser sarampo, rubéola, tá? Mas no caso é mão-pé-boca, né? Pela própria clínica do seu filho. Eu não preciso de nenhum exame complementar para dar o diagnóstico ele é clínico, tá bom?
E a terapêutica é sintomáticos mesmo, então vou dar analgésico, antitérmico para o seu filho, dieta leve, tá? Uma dieta um pouco mais leve, assim, no sentido de com mais creme, mais liquidificada e mais fria também para ajudar ele a se alimentar e aliviar um pouco essa dor dele. A senhora tem alguma dúvida? Doutor, eu posso pegar essa doença também? Sim, pode. Ele é transmissível, por isso que eu vou dar um atestado para ele não ir para a escola. É muito importante você sempre manter a higiene adequada dos objetos que ele pegar, dos objetos que eventualmente ele colocar na boca ou ele tocar. É sempre bom deixar bem limpo. Vou deixar também. O que mais? Que vocês tenham cuidado, então, higienizar bem as mãos de vocês depois de trocar a fralda dele, depois de mexer com ele. Bem muito importante isso. Mais alguma dúvida? Não constam dúvidas, doutor. Certo. Então, muito importante manter a caderneta atualizada, tá bom? Das vacinas dele. Continuar com o pediatra, que é muito importante. É um quadro autolimitado que dura aí de 7 a 14 dias, tá bom? E vai ser transmissível enquanto houver essas lesões, tá? Quando as lesões começarem a cicatrizarem, ela deixa de ser transmissível e daí, depois ele pode seguir com a vida normal. Por enquanto, então, é isso. É o repouso, são os sintomáticos, né? Como eu falei, analgésico, antitérmico, dieta mais branda, uma dieta mais leve para ele agora, mas oferecer tudo que ele puder aceitar, tudo bem? Uhum. Para que ele não tenha perca de peso e tal. Deixa eu ver se eu posso falar mais alguma coisa. Necessidade terapêutica, explica diagnóstico clínico, exame físico de rabisco. Explica se há necessidade. Fora isso, manter ele sempre, né, ativo, uma dieta adequada. Depois disso, continuar ele na escolinha, tá? Gostaria de encaminhá-lo ele para o pediatra. E aqui com a gente, gostaria de reencontrá-lo dentro de uma semana, tá bom? 72 horas, tá? Uhum. Na verdade, melhor para a gente identificar se as lesões estão melhorando, fazer um controle dele, tá bom? Certinho, para identificar fatores de melhora. Se caso as lesões continuarem, ele não estiver se alimentando, a febre aumentar e não baixar com a medicação, tiver náuseas e vômitos, qualquer outro sintoma de alarme, eu gostaria que você voltasse antes, tá bom? Se não, em 72 horas a senhora pode retornar para a gente identificar a melhora ou piora do seu filho, tá? Combinado. Encerrou? Acho que vou usar todo o tempo possível, né? Exatamente. Isso é um ponto muito importante. Você pode estar numa estação que você sabe tudo, mas se você tem alguns minutinhos ali restando para você, você volta, segue falando, vai repetindo conduta, vai falando, lembrando de uma coisa ou outra que você esqueceu. O importante é isso. Numa estação, você nunca ficar em silêncio. Você ficar em silêncio numa estação, você está perdendo ponto. Beleza? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Posso compartilhar minha tela aqui para mostrar a pontuação? Vamos para a próxima, que é uma explicação breve. Doutor Léo, deixa eu te pedir um favorzinho. Claro. Entraram mais pessoas, tem gente aqui me chamando no direct. Eu queria saber se você pode falar um pouquinho mais assim da mentoria, só para o pessoal que entrou agora. Eu sei que vai ficar gravado, mas o pessoal está interessado. Então, se for possível, falar se é individual, se é grupal, se vocês claro. os inícios, se já iniciou, se tem turmas iniciando. Tá ok, então. Eu vou deixar a doutora Viviane falar, beleza? Tá joia? Ela é a mais comunicativa. Ela tá por aqui? Não, tá sim, joia. Ai, comunicativo é bom, né? Aqui fala mais. Gente, mas primeiro eu queria dar os parabéns para o Henrique. Nossa, deu um show muito bom. Parabéns, obrigada pela participação, tá, Henrique? Muito bom, é de primeira. Muito bom mesmo, parabéns. E assim, né, assim, falando um pouquinho da questão da estação, a gente sim tem que dominar o tema do dia a dia, né? É isso que a gente tem que dominar. Vai vir a estação estranha, a estação com diagnóstico diferente, sim, ela vai existir. A gente não pode se abalar por isso. E sim, quando vier uma estação aí de um tema assim, corriqueiro do dia a dia, e aí a gente tem que brilhar, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho então da mentoria. Como que vai funcionar, pessoal? A gente já deu início à nossa semana 1, tá?
ali da nossa mentoria, a gente iniciou agora na segunda-feira, beleza? A mentoria, além de encontros semanais que são realizados no mínimo uma vez por semana, tá? No mínimo. Por quê? Porque agora no início a gente vai se ver de 1 a 2 vezes por semana, tá? Por conta dessa transição da questão para a estação, eu sei que leva mais tempo, então por isso que a gente vai intensificar um pouquinho agora no início, né? Eu chamo a pessoa também para fazer um encontro individual, tá? Agora no início, para ver como é que a pessoa tá, se tem alguma dúvida, falar ali sobre esse início da questão desse estudo de esqueleto e tal. E depois esses encontros semanais, eles são feitos em grupo, tá certo? A gente tem todo ali um acompanhamento para não ficar sempre a mesma pessoa fazendo a estação, e também vai de acordo com a pessoa, né? Querer participar, não querer e tal. E os nossos horários também, a gente costuma fazer o quê? A maioria a gente faz os encontros à noite, tá? Mas já aviso, tem sempre aos mentores que pode ser que, com o passar do tempo, a gente faça de manhã e de noite, dando intercalada aí para que a pessoa possa participar ao vivo, né? Todas as aulas ficam gravadas, né? Para ela estar estudando depois, mas existe aí essa possibilidade de a gente fazer um dia de tarde, um dia de manhã, um dia à noite, para que todas possam participar. Porque algumas pessoas a gente sabe que tem pessoal que trabalha de noite, né? Com medicina e em mais médico, aí no UBS talvez, mas também tem o pessoal que trabalha, a gente sabe, a gente teve que trabalhar durante toda a nossa formação, então a gente pensou em tudo para que seja uma mentoria, assim, bem bacana, assim, para todo mundo conseguir participar mesmo, tá? E aí, gente, além desses encontros semanais, a gente tem também a questão da nossa plataforma, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui novamente para a gente mostrar rapidinho. Só um minuto. Aqui, vou compartilhar a tela. O que tem nessa plataforma, Vivi? Ali fica disponível para vocês, pessoal, temas, tá? Que são feitos num cronograma semanal. Até a semana 1, ela já deu início na segunda, como eu já falei. E eu falo, né, que toda segunda-feira é dia de clínica médica, terça é dia de cirurgia, quarta é dia de pediatria, quinta-feira é ginecologia e obstetrícia e na sexta preventiva. Sábado, dia de revisão e domingo, dia de descanso. Mas não tanto, né? E às vezes a gente deixa para estudar no domingo também, que é às vezes o dia que a gente mais consegue estudar. Mas então, a gente tem um cronograma semanal, tá? Que a gente toda segunda-feira vem novos temas aqui para todas as grandes áreas, beleza? O que tem aqui dentro de uma grande área dessa? Eu vou abrir aqui cirurgia agora, para vocês derem uma olhada. Por exemplo, o tema dessa semana em cirurgia é abdômen agudo. Tem um vídeo curto, aonde tem ali dicas desse tema, tá? Gente, essa plataforma aqui, ela é mais voltada para a primeira fase, tá? Mas um vídeo curto desse aqui, às vezes, ajuda na segunda, porque às vezes a gente quer uma coisa mais direcionada, né? Um vídeo ali mais resumido, mais na cara da doença e a conduta. Cara da doença e a conduta. Então, a gente gosta muito disso. A gente preza muito esse estudo, assim, mais resumido, sem aulas ali de 2 horas, de muito tempo, porque a gente sabe que o dia a dia é muito corrido. Então, por isso que a gente, esse que é o nosso intuito, né? Ser de forma leve, objetiva e bem clara, tá bom? Isso que a gente quer fazer aqui no Medcast, beleza? E esse plano aqui ficou muito legal, por quê? Porque a gente tem a opção do nosso plano essencial, onde o aluno vai ter contato com essas mentorias ao vivo, que é voltada para a segunda fase, mas ele também vai ter contato a essa plataforma, que é onde ele tem esses temas semanais aqui para assistir o vídeo, aqui tem um PDF de resolução de questão, e tem as questões aqui embaixo, olha só. Cliquei aqui no modo prova. Então, aí, para o pessoal que está incerto do resultado, ele pode entrar aqui, ó, e fazer a questão. Tem 10 questões de cada tema no mínimo, ó, e vai respondendo e tal. Então, ele segue ali com o estudo da primeira fase, se ele quiser, né? Tem a questão dos vídeos só, se quiser só os vídeos. Se quiser responder a questão, fica à disposição. E também, deixa eu mostrar a Masterclass também, que ficou bem legal. Só um minutinho. Deixa eu sair aqui. Leonardo, quer falar alguma coisa enquanto eu abro aqui? Não, exatamente. A questão da plataforma que a gente trabalhou é voltada justamente a ter ali esses temas para a gente poder estar revisando de maneira rápida. Porque muitas vezes a gente vai ver um tema e já tem uma noção bacana do tema, só que a gente vai revisar, daí tem aquelas aulas de 2 horas, então, caramba, a gente perde muito tempo. Então, a plataforma com esses vídeos direcionados ajudam tanto para a primeira, né, quanto para a segunda também.
Isso. Aí aqui, para quem é a primeira vez que vai fazer a prova, a gente sabe que é muito difícil sair da questão para ir para a estação, né? E foi pensando nisso que a gente preparou esse material aqui, tá, galera? Que é o quê? Aqui a gente fala sobre dicas, né? Dicas de como foi pra gente, quando foi que a gente começou a estudar procedimento, o que a gente fazia, se a gente treinava com atores, se contratou gente, se não contratou, se fez prova, curso prático presencial, o que a gente achou. Então, assim, bastante dica mesmo do que deu certo para nós, tá? Aqui, nessa outra aqui, a gente fala sobre o esqueleto, a gente compartilhou o nosso esqueleto, ficou um PDF ali de 17 páginas, onde várias situações ele pode acontecer com a gente, desde o que fazer quando o paciente está de pé, quando o paciente está na maca, do que se vai se deparar lá dentro daquelas 4 paredes ali dentro de uma estação, tá? Então, tem várias dicas para pediatria, dicas para ginecologia, né? Dar um diagnóstico, opa, pera lá, não tem que falar o spikes antes, então tem todo ali um macete, tá certo? E aqui, a última seria a prova, é onde a gente compartilha desde a hora que a gente pagou o nosso boleto, que a gente fez a nossa inscrição ali, e como que funciona para escolher a cidade, a gente também dá algumas dicas, o que você vai esperar lá, qual é a hora que abre o portão, o que vai acontecer quando você entrar lá dentro. Então, tudo isso a gente compartilhou com o que aconteceu com a gente, para que no dia a pessoa não esteja muitas surpresas, né? Que esse dia consiga se desenrolar ali da melhor maneira, tá certo? Então, acho que seria basicamente isso. Nossos encontros aí, nesse início, tá sendo de 1 a 2 vezes na semana, no mínimo 1 vez por semana a gente se vê, e seria basicamente isso. Fechou? Todas as aulas gravadas também ao vivo da segunda fase ficam salvas na plataforma também, né? Um pouco abaixo ali. Então, é bacana isso. Você pode ver sua aula, pode revisar onde você errou, ver os seus pontos que você precisa melhorar, né? Isso vai estar também disponível na plataforma. Vai fazer mais uma agora? Vamos falar sobre... Quer falar sobre o Instagram? Pode ser. Temos disponível? O PEP, vamos falar sobre o PEP, muito bem. Vamos. Muito bom. Vou compartilhar minha tela aqui, então. Mudamos o foco aqui já. Eu estava indo embora. Obrigada, doutora Aliantes. E, assim, voltando rapidinho só para a estação, o Henrique deu um show, parabéns novamente, tá bom? E é isso, né, gente? Terminei a estação, vou dar aquela repassada, deixa eu ver se eu perguntei tudo. Algumas vezes só o INEP descontou por não ter feito na ordem, né? Então, vale muito a pena a gente voltar, repassar tudo. Em todas, tipo assim, com o treinamento vai ficando mais fácil. O Henrique já tá afiado também, mas em toda a estação lá, gente, que aconteceu, a única que não me sobrou tempo foi a escala de NIS, mas as outras, todas sobrou esse tempo aí pra gente dar uma repassada e lembrar e pontuar, né? Tentar pontuar. Eu tô de frente a uma estação aqui de mão, pé, boca. O que eu não posso deixar de perguntar, né? Já a criança vai para creche, tem irmãos, ela tá conseguindo tomar líquido, porque uma das principais complicações aqui é a desidratação, né? Além da sobreinfecção bacteriana. Então, assim, mas e aí? Esse tanto de dor que essa criança está sentindo para deglutir, será que a gente não vai ter que passar um analgésico, alguma coisa ali bucal? Será que vai ter que internar porque ela não está conseguindo beber líquido? Como é que tá? Ela tem sinal de desidratação? Então, tudo isso a gente consegue ali com o esqueleto bem fixado na cabeça, ter esse tempinho de sobra, né? Igual o Henrique fez. O Henrique foi muito bem. Eu preciso até de uma ajuda de vocês aqui para corrigir. Apresentou de forma cordial, muito bem. Mencionou a amnésia, né, com o motivo da consulta, solicitou a caderneta de vacinação da criança e a caderneta. Perguntou sobre sintomas associados. Eu não vi ele perguntar sobre conjuntivite e convulsões. Perguntou, Henrique? Eu não lembro. Realmente, não perguntei. Não, né? Tudo bem. Característica da febre, perguntou, né? Eram no mínimo 5. Você perguntou sudorese, calafrios, frequência, evolução, duração, início. Foi tudo certinho. Questiona sobre lesão na pele e mucosa, perguntou sobre as lesões. Eu até segurei um pouquinho para falar para você. Eu falei, não, se eu falar para ele já agora no começo, ele vai matar a estação. Então, vou segurar ele um pouquinho.
Você estava ligeiro ali. Aí depois eu falei, não, doutor, tem umas lesões e tal. Aí você já estava já com a agitação na mão. Foi muito bom. Pergunta sobre acidentes pessoais familiares, alergias e internações. Perguntou, né? Solicita exame físico, ectoscopia, horoscopia. Muito importante, criança pequena sempre está solicitando horoscopia, ainda mais assim quando a queixa é questão de comida e tudo mais. Descreva lesões mucosas, tudo. A descrição foi de acordo com o que está aqui, Henrique? Olha, sinceramente, não. A da boca. Uhum. Eu falei, não temo, acho que vacilei. Na verdade, tá. era bem tipo de afta mesmo. Beleza, então. Deu diagnóstico, né? Mão, pé, boca, correto. Enterovírus Coxsackie. Você falou que era o Coxsackie, porém, a forma de transmissão, você falou que era fecal oral? Não falei. Não, né? E respiratória também. Você deu os cuidados, né, Henrique? Falou ali a questão do manuseio, tipo, sempre lavar as mãos, mas faltou verbalizar. E outra coisa aqui que não está no PEP, eu não sei se você verbalizou que o diagnóstico é clínico. Então, assim, sempre que a gente está de frente, é sempre bacana a gente formalizar. Ó, não vou precisar pedir nenhum exame, porque, gente, por exemplo, na estação de criptorquídea, não tinha pontuação negativa, né? Se tivesse solicitado uma ultrassonografia. Mas, por exemplo, se o participante não verbalizou que não iria solicitar nenhum exame, ele também não pontuava, tá? Então, ele tinha que verbalizar, o meu diagnóstico é clínico, eu não irei solicitar nenhum exame de imagem, nada, só vou te encaminhar, tá bom? Ele falou que o diagnóstico é clínico? Ele falou sim, que o diagnóstico era clínico, não precisava pedir nenhum exame. Perfeito. Então, assim, só para a gente repassar, assim, que é super importante. Às vezes, por exemplo, o diagnóstico, a gente chega ali, minha hipótese diagnóstica é essa, meu diagnóstico é clínico, mas vão pedir alguns exames, por exemplo. Mas se a pessoa quiser pedir, né, óbvio. E se tá ali dentro desse caso. Então, assim, eu dou essa dica. Tipo assim, mesmo se você já sabe o diagnóstico, cara, às vezes verbaliza ali que é clínico, mesmo que você vai pedir algum exame para você pontuar também aí essa questão. Isso. Indicou tratamento sintomático, antitérmico e analgésico também aqui, pontuou total. Orienta a evitar contato com outras pessoas até o desaparecimento, né, dos sintomas, ou aproximadamente 7 dias. Ele pediu para afastar, mas você citou, Henrique, era até o desaparecimento dos sintomas? Eu falei que a transmissibilidade poderia ser até o desaparecimento dos sintomas, né, das lesões na pele, mas faltou realmente falar... Não, mas... ou 7 dias. Não. Ou é um ou é outro. Se você disse um, entendeu? Os dois valeriam. Então, aqui você pontua total. Tudo bem. Falou para a mãe, né, quando ela teve até um questionamento sobre a questão da transmissibilidade, falou que ela poderia. Reforça medidas de higiene, especialmente após as trocas de fralda. Você mencionou lavar as mãos, correto? Mencionou. Mas a questão dessa troca de fraldas não foi, né? Citada. Não, falou sim, não. Falou? Desculpa, então. Beleza, então, aqui ele pontua. Precauções com as infecções superficiais, objetos, esse aqui ele mencionou também. Orienta a busca de serviço de saúde. Aí falou, né? Falou também os sinais de alarme, né? Falou da diminuição do volume de urina, não. Falou da prostração, né, Henrique? Falou também se a febre não diminuísse com o uso de medicação e se a criança ficar muito sonolenta ou irritada. Foram esses 3 que você citou? Ou você citou mais? Eu concordo com o que está aí. Tudo bem. Questiona sobre dúvidas, né? Você questionou sobre dúvidas. Você chegou a se despedir cordialmente? Não, acho que foi algo que eu esqueci realmente. Tudo bem. Realiza as tarefas em ordem solicitada. Perfeito. Foi muito bem, Henrique. Muito Parabéns, bem Henrique. Muito bem mesmo. Parabéns. Outra dica aqui, gente, que eu vou falar para vocês. Quando vocês forem perguntar de dúvida, Henrique, fica para você e para todo mundo aqui também. Você já vai perguntar assim, me despeço cordialmente da paciente e fico à disposição para eventuais dúvidas. Você tem alguma dúvida? Então, assim, vou perguntar de dúvida. Já solta essa frase, que daí você pontua esse daqui, porque já apareceu esse 16 aí no checklist do INEP. Show. É isso, então, Henrique arrasou. Muito bom, afiadíssimo. E é assim que tem que ser. Gente, nós estamos tendo lá no nosso Instagram o sorteio de uma mentoria, tá bom? Estamos sorteando uma mentoria. A gente está começando agora com esse projeto, tá?
Quem quiser participar, o link está fixado aí nos comentários. Quem chegou agora, eu vou mandar o link novamente. Eu não sei se o comentário fixado aparece para quem entrou agora. Nós estamos fazendo o sorteio de uma mentoria lá no nosso Instagram. Vou procurar aqui o link. E a próxima pessoa agora ficou o... É Brian? Desculpa, não lembro o nome dele. Sim. Sim, né? Já, doutor, se puder ir se preparando, por gentileza. Envie o link do Instagram. Quem quiser participar, será muito bem-vindo. É Braulio, desculpa, o nome dele é Braulio. Eu falei Brian. Vai ser o Dr. Braulio. Ok. Só fechar aqui a outra para não... Já encaminhei aqui o link no chat, Dr. Braulio. Leonardo, enviar, por favor, também o código, o pessoal tá solicitando aqui. Qual o código, por gentileza? O código da... O código da tá, estação? Tá, Solicito. Solicito o código. Sem solicitação não tem. Prontinho. O Dr. Braulio não acessou ainda não. Olha, eu posso estar enganada, mas eu não tô vendo ele online. Tá. A Nicole também havia levantado a mão daquela vez. Nicole tá aí? Vai querer fazer? Não, porque o meu Pense está travando. Eles trocaram o meu plano de ator pelo outro, aí não consegui entrar. Beleza. Mais alguém quer participar? Tem algumas pessoas na fila aqui, que clicaram no link, eu posso estar liberando também. Cadê? Só precisamos aí que compartilhe a tela. Gente, caso alguém queira participar e não tenha o Pense, no caso da Nicole, me manda seu e-mail, deixa eu ver o que aconteceu. Porque eu posso liberar aqui para vocês agora mesmo, e assim vocês conseguem participar. Pronto, show. Então é Nicole Feral. Quer me mandar aqui no chat? Sim, tá, por favor, melhor. Que aí eu libero rapidinho aqui. Isso, enquanto ela libera, então, eu vou falar para o Luiz aqui como é que vai funcionar o sorteio, pode ser? Fica à vontade. Então, beleza. O Leonardo já enviou aqui, né, o link do Insta, do nosso Instagram. Luiz, vai ter lá uma postagem, ela tá fixada, tá? É a primeira postagem que tem lá no nosso Instagram, na nossa página do Instagram. Tem 3 regrinhas, tá? Já comecei a seguir, perfeito. Primeira coisa, seguir a página para ajudar a gente aí nesse início, tá, pessoal? Então, primeira coisa, você vai seguir a página. Depois, você compartilha lá aquela imagem no seu Stories, ok? Marcando ali nossa página. E aí, você vai receber um número. Esse número vai ser o número da sorte, tá? No dia 9 de maio, me corrijam aí, mas se eu não me engano, é o dia que vai sair o resultado da primeira fase, né? Agora, 2025.1. A gente, depois que sair esse resultado, a gente vai fazer ali uma live, vai fazer um sorteio. E a pessoa que saiu, que teve o número sorteado, vai ter direito ali a ganhar uma mentoria, vai ter acesso à nossa plataforma, vai participar das mentorias ao vivo também, beleza? Seria basicamente isso. Veja aí, Nicole, se liberou, já liberei aqui. Se quiser fazer um F5. Pronto, eu tô atualizando. Já entrou aqui, viu? Pronto. Já entrou. Pronto, só me mandar o link, eu já entro. Ou o código.
Pode ser também. O código tá aqui. Eu vou enviar novamente o código. Beleza. Enviei no chat. Vou entrar agora. Pronto, doutor, já entrei. Beleza. Só um instantinho. Nicole. Prontinho, Nicole. Pode colocar 8 minutos, tá? Ixi, Maria, eu já cliquei no aguardando aqui. Ah, tá bom, então não tem problema não. Nicole, você pode compartilhar a tela, por gentileza? Sim. Solicito. Tá, vou ver aqui se eu consigo. Tá aparecendo? Está aparecendo. Pronto. Olá, me chamo Nicole, sou a médica revalidanda. Local de atuação, atenção secundária, ambulatório e hospitalar. A unidade possui infraestrutura compatível com complexidade hospitalar. Descrição do caso. Você está em um pronto-socorro e realiza o atendimento de um lactente. A mãe refere que o seu filho está resfriado há alguns dias, contando com a presença de febre intensa e aparecimento de manchas no corpo. Olá, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Nicole, sou a médica que vai atender vocês hoje aqui. Qual o seu nome, idade, profissão, procedência e o nome e a idade do seu filho, por favor? Olá, doutora. Meu nome é Júlia, eu tenho 25 anos. Sou solteira e técnica de farmácia. Esse aqui, o meu filho, ele é o Arthur. Ele tem 31 dias de vida. Júlia, o que é que aconteceu com o Arthur para você trazer hoje ele aqui? Doutora, meu filho começou a ficar resfriado faz uns 4 dias. Mas, de uns 3 dias para cá, começou um quadro de febre. E ontem apareceram umas manchinhas no corpo. Aí eu fiquei preocupado e trouxe ele aqui para você dar uma avaliada nele. Tá, eu vou te perguntar algumas coisas. Essa febre, ela faz quantos dias que apareceu? Você aferiu essa febre? Doutora, tem uns 3 dias mais ou menos que ela teve início. Eu não aferi, doutora, porque eu não tenho termômetro em casa. Tudo bem. Essa febre, ela apareceu depois ou antes dessas manchas no corpo? Não consta, doutora. Tá. Essas manchas no corpo, como são as características delas? Elas começaram mais no tronco? Onde é a localização dessas manchas? Doutora, sobre as manchas, apareceram pelo corpo já tem um dia, já mais ou menos. Tá, então faz um dia. Essas manchas, elas tem alguma secreção, essas manchas, elas coçam? Não consta. Tá, o seu filho, ele apresentou outros sintomas, como os olhos mais vermelhos, conjuntivite, apresentou sintomas gripais também, esse resfriado, como, deixa eu ver, espirros, tosse. Então, doutora, ele estava meio resfriadinho, né? Há uns 4 dias. Aí estava com sintomas de resfriado mesmo. Entendi. E mais alguém na casa tá com esses mesmos sintomas? Você sabe me dizer? Tem algum irmãozinho na casa? Não, doutora. Você Não trouxe tem. a caderneta da criança, a caderneta de vacina dele? Doutora, a caderneta de vacina dele está toda em dia. Desculpa, ele recebeu a do nascimento, perdão. Tá. As vacinas também estão em dias? Doutora, ele recebeu as vacinas do nascimento. Tá, de hepatite, tá. Isso, ele tem 31 dias BCG, de vida. ok. E você, como é que tá sendo a amamentação dele? Você percebeu que ele tá amamentando bem? Como é que tá sendo a alimentação dele? Doutora, ele não está se alimentando. Não tá se alimentando? E você Não. notou alguma alteração também na pele dele? Como percebeu que ele está mais amarelado? Você tá dando o leite à livre demanda? Como é que tá sendo a amamentação? Não consta, doutora. Tá, tudo bem. Tem mais algum sintoma que você queira me referir? As triagens neonatais, elas foram feitas corretamente? Teve algum problema antes do nascimento do seu filho? Ele teve alguma doença? Doutora, ele não teve nenhuma intercorrência no pré-natal ou no parto. Não teve intercorrências? Tudo bem. E aí, então a sua gestação foi tranquila, não apresentou nenhuma queixa? Nenhuma queixa, doutora.
Tá, tudo bem. Então, teve alguma alteração nas fezes, urina? Não consta, doutora. Tudo bem. Olha, eu vou realizar o exame físico do seu filho. Você me permite? Sim, doutora. Doutora, você me perguntou a respeito de quadro anterior. Eu lembrei Sim. agora que ele teve um quadro de sinusite bacteriana já tem uns 20 dias atrás, mais ou menos, doutora. De sinusite bacteriana. E foi tratado? Foi utilizado algum antibiótico? Sim, doutora, ele foi tratado com amoxicilina por 3 dias. Depois eu Sim. parei. Então você descontinuou o antibiótico, certo? Ele melhorou, né? Daí eu parei. Ele já tinha passado a febre e tal, tava tudo bem, e eu parei. Entendi. Tudo bem. Olha, eu vou realizar então o exame físico do seu filho, tá? Muito provavelmente isso pode ter sido uma complicação por conta desse tratamento inadequado que você realizou, mas a gente vai estar investigando. Eu vou realizar o exame físico, quero uma ectoscopia geral de pele e mucosas, um exame, né, do aparelho, um exame geral, físico geral, e os sinais vitais do meu paciente, por favor, e o exame neurológico também. Por favor, exame físico. Olha, tá. O cartão da criança aqui, o crescimento e desenvolvimento adequado para a idade, vacinas do nascimento administradas. Olha, como foi feito aqui, né? Febre, está com febrão, teve essa infecção anterior, também posso estar suspeitando aí de uma meningite, né? Uma doença meningocócica. Então, também vou estar solicitando aí no exame físico os sinais de rigidez também de nuca, né? Para avaliar Kern e Brudzinski também. E aí, aqui também indo para o exame físico já, mal-estar geral, sonolento, choro inconsolável, hipocorado, dispneico, desidratado, febril, né? Tá aí com febre, peso e desenvolvimento ponderoestatural compatível com a idade, presença de reflexos próprios para a idade. Sinal de Kern e Brudzinski são positivos, então o que nos remete, né, à hipótese diagnóstica que pode ser aí realmente uma meningite, né, bacteriana por esse quadro prévio. Os pulmões estão limpos, ventilando bem, sem sibilos, roncos ou estertores, o abdômen está plano, flácido, indolor, sem visceromegálias, fluidos hidráulicos normais, região inguinal sem abalamentos ou tumorações, fimose fisiológica, né, tem essa alteraçãozinha, mas algo vai ser resolvido mais futuramente, perineu sem alterações, membros sem particularidades. Não tem uma ectoscopia de pele e mucosas? Doutora, você tem que ser mais específica. Tá, uma imagem das manchas. Das manchas, tem alguma imagem? Tem, peraí, doutora. Tá. Tá. Aqui nós temos essa ectoscopia, né? Mas seria importante. Tá. Esse teste de Tumbler é para avaliar, né, esse achado semiológico da doença meningocócica, né, que é meningoxêmia, né, que fala isso por conta também da evolução aí dessa infecção bacteriana. Então, aí o diagnóstico vai ser esse, né, a gente vai estar aí solicitando aí alguns exames, uma hemocultura, né, vamos estar solicitando um hemograma, um PCR, um perfil renal, perfil hepático, vamos estar solicitando também uma análise do líquor, né, de aspirado, de medula também, tá, para confirmação, esse análise do líquor. A hemocultura aqui está em andamento. Posso fazer a cultura do líquido, né, do aspirado. Temos o resultado de diplococo negativo aeróbio, ou seja, presença de bactérias, né, e leucócitos polimorfonucleados, hipoglicorrágia, que nos confirma também que é infecção bacteriana, uma meningite bacteriana, uma doença meningocócica. E aí o tratamento vai ser internar essa criança, né, para poder a gente fazer aí também um acompanhamento mais detalhado, né. Vamos fazer antibiótico terapia nessa criança, acho que está fazendo ceftriaxona, também equivoco, mas a gente vai fazer esse tratamento, né, com ceftriaxona. Vou notificar também a doença meningocócica, não lembro se notifica, mas... E aí, vou fazer uma hidratação, né, vigorosa na criança. Vou também estar administrando antitérmico para essa febre aí, né, a gente baixar. E tá dando suporte, né, completo para essa criança, certo? A gente vai ficar fazendo o tratamento endovenoso também, e vamos ficar aí, né, observando possíveis complicações, dando todo o suporte. Você tem alguma dúvida sobre o tratamento? Doutora, isso é grave? Olha, se não tratado, sim, né? Podemos ter algumas complicações. A criança também vai ficar em isolamento respiratório, tá? Porque é uma doença aí que ela é transmissível. Vamos fazer a profilaxia, né, também
para os contactantes, profissionais que tiverem contato com a criança, você também é importante, tá? E aí também com antibiótico, certo? Deixa eu ver, isolamento respiratório. Você tem alguma dúvida? Outra dúvida? Doutora, ele vai ficar internado, você já falou, né? E qual Isso, que é a vai causa, ficar. doutora? Qual que é a causa dessa doença? Então, foi uma infecção bacteriana, né? Como seu filho teve aí essa infecção prévia, né? Que você falou que ele teve uma sinusite bacteriana, né? E aí, o que é que pode ter acontecido? Essa sinusite bacteriana, essa bactéria não foi tratada, teve aí um início de um tratamento com antibiótico terapia que não foi concluído, então essa bactéria se tornou mais resistente, né? Produzindo uma complicação por conta dessa sinusite bacteriana, que foi essa doença meningocócica, que apresentou toda essa sintomatologia que o seu filho, né, aí tá apresentando essa febre intensa, né, essas manchinhas pelo corpo dele, também, né, a presença dessa rigidez de núcleo que o seu filho tá tendo, isso é por conta dessa irritação dessas meninges, né, que foram atingidas pela bactéria. Você tem alguma dúvida? Outra que eu posso te ajudar? Não tenho mais dúvidas, doutora. Tá, tudo bem. Olha, é isso mesmo. Muito bom, muito bom. Obrigada. Oi. Parabéns, muito bem mesmo, viu? Meus parabéns, arrasou. Obrigada, gente. Beleza, eu vou espelhar. Você quer fazer alguma observação, Viviane? Seu microfone. Desculpa. Perguntou de irmãos, né? Eu perguntei, não foi se tinha mais alguém em casa, irmãozinho? Sim, importante aí questão verbalizar, você verbalizou a necessidade de fazer a profilaxia para os contactantes, verificar talvez cartão de vacina desses irmãos, né, seria importante também. Verdade. E ele era pequenininho, então a gente tinha tudo isso que você falou, teste de triagem, como que foi o parto, teve alguma complicação, qual foi a via desse parto, né, quantas semanas ele nasceu, então tudo isso a gente podia estar perguntando. Se ele está se alimentando bem, você falou da pega ali. Por que eu achei bacana dessa ação aqui? Que eu achei bem parecida com aquela discursiva que a gente teve em 2024.2, que foi de meningite, e não tinha os principais sinais, né? Ali, principalmente a rigidez de núcleo, ela não vinha ali na descrição do quadro clínico, ali no enunciado da nossa questão. Então, assim, não é? Então, a gente tinha que investir, a gente tinha que, ali na hora da prova de escrever, a gente deveria pensar na rigidez de núcleo. E aqui, no caso, se a mãe aparecer com essas petecas aqui, nada mais, só essa nem vômito, né? Não tinha no... Não. Nem o vômito em jato também não tinha, que é bem característico também aqui para a gente lembrar da meningite. Então, quem sabe eles não podem aparecer com uma meningite aí meio escondida aí, tá certo? E aí a gente tem que lembrar, eles gostam disso, né? De tirar da discursiva, colocar na prática, tirar da prática, colocar na discursiva, repetir, né, estações que já foram cobradas. Então, por isso que a gente quis trazer aqui a meningite. E porque a gente dá no mão pé boca, a gente fez um quadro mais assim, de UBS, mais dia a dia, né? E aqui a gente quis trazer um outro cenário também para a gente estar conversando. Você falou super bem, vou internar. Eu vou fazer antibiótico terapia profilar empírica, né? De forma endovenosa. Depois você verbalizou ali que vai ser de forma endovenosa. Não lembro se você verbalizou juntinho, mas você sim verbalizou. Então, sempre falar da via, tá, pessoal? A heparina também, se eu não me engano, agora que teve em cirurgia, se não falasse a via, não pontuava, tá? Então, bem importante. Exatamente, Renata, eles podem tentar camuflar e tentar confundir a gente. Então, se a gente tem um esqueleto ali bem montado, que nem a Nicole fez, conseguiu ali, ó, tipo, não tinha os principais sinais. Ela foi, vou atirar para algum lado aqui que eu vou acertar. E é isso, gente. E em pouco tempo, você resolveu toda a estação e deu certo. Parabéns. Obrigada. Exatamente. Então, vamos lá. Apresentação, cumprimentou a mãe, identificou-se, adequados, solicitou a caderneta de vacinação, cartão de vacina, anamnese da puericultura, perguntou detalhes da queixa principal, perguntou, outras queixas perguntou, antecedentes parentais perguntou, perinatais, alimentação, desenvolvimento, sono não, né? Não. Evacuações de urina perguntou, medicações perguntou, ou vitaminas, mas medicações eu acredito que estava dentro. Não perguntou se fez uso de alguma medicação? Perguntei, que tu disse que tu até falou, não foi? Tratamento. Isso, pergunta sobre imunização,
perguntou, né, se estava com as vacinas em dia, perguntou sobre o teste de pezinho, não, mas eu acredito que daria as 8. Teria que ter 8 para ser adequado, então está adequado. Investiga sinais e sintomas acompanhados, né? Irritabilidade, você perguntou, choro inconsolável, você viu no exame físico, né? Foi. Rigidez de nuca, não. Tinha uma fala da atriz que perguntava, que ela dizia que quando eu ia colocar as roupas nele, caso você me perguntasse sobre rigidez de nuca, eu diria que quando eu coloco roupa nele, ele parece se sentir incomodado. Interessante. Beleza. Só dar um adendo aqui. O INEP ele tem pontuado muito questões específicas para o caso, né? Ele não tem mais pontuado ali náuseas, febre, vômito, diarreia, né? Então, ali, depois que você conseguiu chegar no diagnóstico na hora que você pegou o exame físico, né? Ali você já falou, não, tô na estação de meningite, você bateu o martelo. Então, às vezes, a gente parar um tempinho e pensar o que essa doença traz de sintoma, né? Então, aí a gente retornar, que nem eu acabei de falar. Às vezes, a maioria das vezes, agora faz muito tempo que eles não cobram você voltar ali na anamnese depois do exame físico. Então, peraí, né? Eu sei que é meningite. O que eu posso ter? Vômitos em jato, irritabilidade, convulsões? Tipo assim, vamos perguntar sintomas bem mais específicos, porque é isso que tem pontuado, esses sintomas mais aleatórios. A gente pergunta, lógico, né, que é ali no dia a dia, mas as perguntas ali mais direcionadas para o diagnóstico é o que tem vindo pontuando ultimamente. Beleza. Show. Voltando aqui, vômitos ou piora da regurgitação, anorexia ou diminuição da alimentação. Vômitos você perguntou, né? Vômitos, não lembro. Eu não perguntei. Não, acho que... Não, Alguém perguntei lembra? não. Não? Beleza. Eu acho que ela perguntou de vômito, sim. Eu não lembro, gente. Minha memória é muito ruim. Não sei se foi o Henrique, mas eu acho que sim. Tá. Eu pensei que eu perguntei dos sintomas gripais, não foi? Tosse, coriza, sim. Tosse, coriza, lesões de pele perguntou. Alteração da diurese, diminuição, perguntou da alteração, né? Cianose não. Não. Cianose não falou, né? Não. Hipotermia ou febre? Febre perguntou. É porque eu perguntei, né, as características. Uhum. Não deu 5, não deu? Eu acho que não. Não deu, não. Beleza. Vamos seguir. Exame físico, solicitou e interpretou as alterações que teve, né? Você leu o exame lá, falou que estava alterado. Laboratório, você pediu hemograma, pediu o LCR, pediu hemocultura também, verbalizou o diagnóstico, né? Sim. A 8 eu falei, não foi ceftriaxona? Você falou ceftriaxona mais ampicilina? Não, mas não pode ser só ceftriaxona? Ou tem que ser as duas? Então. É que aqui no caso aquele pequenininho. Aí, tá. Aí tem que tratar... mais a penicilina ou ampicilina seria. No caso tem que ser as duas, né? A ceftriaxona e a penicilina, né? Por causa da idade dele. Mas a ceftriaxona tá correto se for maiorzinho, tá bom? Tá bom. Por causa do germes ali que pode ter na casa da questão da via de parto, tudo isso. Inês, você não tá visualizando o PEP? Eu tô. A Inês, solicito liberar o PEP, por favor. Tá compartilhado. Mas tá compartilhado aqui. Então tá. Né? Deve que ela pode ter fixado alguém na tela e não tá aparecendo. Aqui tá aparecendo na tela aqui do Google Meet, tá? Tá aparecendo aqui. Tá. Então, vamos lá. Beleza. Isolamento, você falou do isolamento, mas não falou o período. Foi, não falei mesmo, né? 24 horas, não mesmo. Após o início da antibiótico terapia. E indica quimioprofilaxia para a mãe e para os irmãos, também correto, mas também novamente não falou do tempo. E da rifampicina, né? Falei não falei mesmo dessa parte. Beleza. E notificou o Sinan. Gente, o Sinan notifica. Perfeito. Notifica. Sobrou tempo? Vou notificar o Sinan. Notifica tudo. Tudo que tiver na sua frente, você notifica. É muito bom. Melhor falar, né? É melhor falar do que faltar. E assim, aqui foi bem específico, né, o PEP, mas assim, talvez do INEP ali, acredito que só a questão da quimioprofilaxia já ia pontuar. Se eu não me engano, na discursiva, sim, indicou quimioprofilaxia já pontuava, se eu não estiver enganado, tá, gente? Mas assim, como que já é uma coisa que já caiu, e o que costuma acontecer, quando cai de novo, eles costumam ser mais específicos, né? Eles vão se aprofundando. Você pode ver que cada vez que eles vão cobrando asma ali, eles vão se aprofundando cada vez mais. Então,
vale a pena, né? A gente dá uma fixada aí nessa questão dos nomes dos medicamentos. Show. Obrigada, Doutor, obrigada a você pela participação, tá? Arrasou, tá indo super bem. Obrigada. Arrasou, parabéns. O outro rapaz que ia participar não tá mais online. Não, né? Braulio, se eu não me engano, era o nome dele. Então tá. Mais alguém quer fazer mais uma, gente, pra gente encerrar? Ou a gente já vai encerrando por aqui mesmo, liberando vocês aí por esse feriadão aí? Essa véspera de feriado, revalidando também a gente tem que estudar bastante, mas também a gente tem que viver com moderação. Era meu sonho. É uma coisa que a gente fala até na nossa Masterclass, né, Viviane? Essa questão de especializar, você, mesmo estando focado para os estudos, tudo isso, você tem que ter a sua rotina ali certinha, fazer uns exercícios, se alimentar bem, ver gente, conversar, isso é muito importante. Então, finalizamos por aqui já. Liberar o pessoal aí para curtir o feriadão.